Olá a todos, sejam bem-vindos a este primeiro episódio oficial do podcast Loucura Partilhada. Quero agradecer-vos o vosso valioso feedback relativamente ao primeiro episódio, o episódio piloto, que foi gravado com a fantástica Maria Garcês. Se ainda não viste, podes escutá-lo no Spotify ou ver a gravação no YouTube. E hoje, para estrear oficialmente este podcast, portanto, vamos chamar o episódio 1, considerando que hoje é o episódio 0, hoje temos Odete Numbora, psiquiatra, psicoterapeuta, mãe, uma pessoa que eu admiro imenso e que aceitou o convite para estar aqui hoje para falarmos sobre coisas estranhas. Odete, obrigado. Olá, obrigada também pelo convite. Odete, se já viste o episódio piloto, eu começo com uma pergunta de resposta muito simples, muito genérica, que é aquela perguntinha que dá respostas muito longas, ou então respostas muito curtas. Uhum. Odete, quem és tu? Ok. Vou escolher responder de forma mais convencional. Ok. Pronto. Além daquilo que já falaste na apresentação, também sou mãe de 2 adolescentes, sou natural de Maputo, Moçambique, estou cá como imigrante desde 2016. Foi uma escolha que fiz para aventurar-me noutras bandas, não é? Acredito muito que cada um tem a sua história e que nós podemos aprender com a história de cada pessoa. E isso é uma das coisas que me levou até à psiquiatria e que de alguma forma me fascina na psiquiatria, porque cada paciente é único e de alguma forma isso ajuda-me a não ficar tão aborrecida no meio da prática, que é um dos meus... que é um dos problemas, Sim, não é? Partilhamos o mesmo problema. Precisamos de novidades, não é? E nesse contexto comprometo-me, né, em criar um espaço de acolhimento, um espaço que seja seguro para que aqueles que me procuram em sofrimento possam se sentir seguros e estar confiantes, mais confiantes no cuidado que poderão receber da minha parte. Até ser o meu... a tua apresentação, não é? Estamos apresentados. Estavas aqui a falar, não é, desta questão da imigração. Posso-te perguntar o que é que te trouxe a Portugal? Era um sonho? Era um sonho ser psiquiatra? Como é que isto surgiu? Isso é engraçado, porque nunca foi um sonho. Ok. Foi surgindo. Foi surgindo. O que é que aconteceu? Na altura, quando nós decidimos vir para cá, porque eu vim para cá com a família, com os meus filhos e com o meu marido à época, e uma das coisas que nos fez vir para cá era querer coisas diferentes. Na altura, Moçambique já estava assim a entrar em crise. Nós dissemos, olha, vamos ver outras coisas. Tínhamos cá a família, tínhamos cá sítio onde ficar, portanto facilitou isso, também de alguma forma facilitou a escolha. E os miúdos já estavam no ensino português em Moçambique, isso também foi uma das coisas que facilitou. E quando cheguei cá, deparei-me com todos os desafios que foram poucos, mesmo para conseguir ter a minha validação, o reconhecimento do meu diploma cá em Portugal. Pronto, teve assim os seus entretantos. E no meio disto tudo comecei a perceber que ao longo do meu percurso todo, a psiquiatria, a saúde mental, o comportamento humano sempre fizeram parte. E desde mesmo no tempo da faculdade, as cadeiras que eu tinha mais, cadeiras, disciplinas, aqui disse disciplinas, não é? Disciplinas, exato. Que eu tinha melhores notas, era psicologia, psiquiatria, eram aquelas que eu faltava menos. Então, não sei, se calhar, eu vim para cá a pensar em radiologia, que é o que eu já estava a fazer em Moçambique, mas depois percebi que se calhar não é isso, né? E portanto, em vez de vermos os ossos e etc, sim, vamos ver a mente, não pois. É que é algo que não... Então comecei a me interessar mais e na altura da escolha não tive dúvidas, escolhi mesmo a saber, era a psiquiatria. Tu também tens um interesse particular sobre a saúde mental da mulher. Enquanto mulher, o que é que significa para ti esta questão que se fala muito do empoderamento feminino e mesmo porque é que é necessário haver uma diferenciação ou uma importância particular à saúde mental na mulher na nossa sociedade?
Assim, existem vários aspectos que estão associados a isso, né? Desde aspectos até biológicos, que às vezes se esquece, mas biologicamente também as mulheres são diferentes. Uhum. E a doença mental na mulher tem expressões diferentes que no homem, não é? Em vários aspectos. Mas também questões relacionadas com questões mais sociais, de género. Os desafios da mulher são completamente diferentes dos desafios sociais dos homens. Uhum. Muitas vezes as mulheres deparam com coisas básicas. Portanto, ainda precisamos de muita equidade, né, no Exatamente. meio disto tudo. E algo que me fez ir mais para esse lado foi mesmo por isso, porque eu percebi que tanto na saúde mental, principalmente na saúde mental, na medicina, principalmente na saúde mental, as mulheres eram colocadas um bocado de lado. Mesmo os estudos, a maior parte dos estudos são com homens, a maior parte das doenças que nós temos, as caracterizações têm muito a ver com o lado mais masculino da coisa e não propriamente com a mulher. E cada vez mais, ainda bem, tem-se vindo a falar mais sobre o assunto, tem-se vindo a estudar mais sobre o assunto e isso é algo que, pronto, me estimula muito e foi por aí que eu fico, como gosto de desafios e de coisas novas, foi muito por aí. Mas além disso, acredito que dar voz às mulheres e permitir que elas, no fundo, expressem a voz que elas já têm, que elas se sintam mais autoconfiantes, que elas tenham mais autoestima, é algo que também promove a saúde mental delas, o bem-estar delas e uma melhor vivência nesta sociedade que nós estamos. Não é mais nesse sentido. É mais, claro. Queria colocar-te uma questão que é um bocadinho polémica, que é... achas que existe preconceito relativamente à saúde mental na classe médica generalizada? Ai, Podes responder à vontade, sem tabus, sem tabus. Sim. O que eu sinto é que, como psiquiatras, nós carregamos o preconceito que a sociedade tem com os nossos pacientes, não é? Com as pessoas que nos procuram por sofrimento mental, psicológico e emocional. Carregamos isso e na classe médica o psiquiatra também acaba sendo colocado de lado em alguns aspectos e olhado assim, tu não és bem médico. Né? Isso... Nem os anos batem. Pois. Portanto, sim, isso é algo que eu senti muito quando entrei mesmo na especialidade e comecei a perceber que até o trato, os outros colegas, o trato era muito nesse sentido de, ok, vocês psiquiatras, não, mas também vocês não devem perceber sobre isso. Exato. É como se a psiquiatria fosse colocada não como uma especialidade médica, mas como uma coisa à parte. Como o parente medicina, pobre como parente da pobre medicina. Mesmo. E claro, isso é uma coisa que notamos todos os dias. Quando estive a fazer a ligação, que é a parte da psiquiatria que tem conexão com outras especialidades médicas, não é? Aí notou-se imenso. Imenso mesmo. Continuando aqui a questão polémica, dentro da especialidade médica da psiquiatria, achas que existe também algum estigma relativamente às perturbações mentais, relativamente aos psiquiatras? Achas que existem psiquiatras que acabam por estigmatizar também ou acabar por promover o estigma? É assim, eu acredito que isso aconteça, sim. Principalmente porque nós, além de psiquiatras, somos pessoas, não é? E temos os nossos próprios preconceitos já criados, de acordo com a nossa própria história, e isso às vezes inevitavelmente é levado para a prática clínica, não é? Não devia ser tanto, ou pelo menos tínhamos que ter a noção de que estamos a levar e quebrar logo isso, né? Porque não é esse o objetivo, mas é algo que eventualmente acontece. Eu coloco-te essa questão, nós somos ambos psiquiatras, não é? Fizemos o internato no mesmo hospital e de facto há uma sensação e há aqui vários aspectos sobre os quais eu já pude refletir e que talvez tenha mudado ao longo da minha prática clínica, que é esta questão de nós aprendermos os diagnósticos e depois é quase como se a pessoa fosse um diagnóstico e o diagnóstico acabasse por encapsular, por estigmatizar a pessoa, então é o esquizofrénico, é a borderline, e até que ponto nós próprios psiquiatras não estaremos a contribuir para manter o estigma e a forma como a sociedade vê a doença mental.
Qual é que tu achas que é, no fundo, a importância do diagnóstico? Assim, quando os diagnósticos foram criados, o objetivo era facilitar o tratamento, não é? Não propriamente criar rótulos, mas facilitar o tratamento. É claro que alguns diagnósticos até são úteis mesmo para ajudar na autoafirmação das pessoas. Por exemplo, quando falo mais das questões do neurodesenvolvimento, mais do autismo ou do PHDA, ajuda também na autoafirmação, a pessoa se perceber, né, e perceber que afinal... Que afinal isto não é culpa minha, não. Afinal eu tenho de facto qualquer coisa. Exatamente, eu acho que às vezes é útil nesse aspecto, mas o objetivo principal quando se criou os diagnósticos era ver se ajudava aqui a direcionar os tratamentos e os estudos, basicamente. Mas não acho... É assim, não é propriamente a minha prática colocar rótulos, porque eu sou muito de olhar para a pessoa. Então eu olho para a pessoa, para as dificuldades da pessoa e não propriamente para o diagnóstico que aquela pessoa possa ter. Até porque o diagnóstico mais generalizado em saúde mental, que não é diagnóstico, é o sofrimento. Não é? Portanto, tudo é uma manifestação de sofrimento. E porque estamos a falar de diagnósticos e de estigma, que é uma palavra de ordem quando se fala sobre psiquiatria, não é? E fala-se muito sobre estigma. Tu achas que a segregação, o preconceito, o estigma são causa ou consequência da doença mental? Olha, essa foi boa. É assim, sinceramente, o que eu acho que são causa da interpretação que as pessoas foram fazendo das doenças. Sinceramente, sou mais a própria história da psiquiatria. Sim, a própria história e também a forma como a psiquiatria é demonstrada ou é representada, tanto nos mídias, nos filmes. Os eletrochoques, não é? Sem anestesia. Porque eu acho que foi-se criando aqui uma imagem da psiquiatria que já por si só é estigmatizante. Então, qualquer pessoa que tenha algum problema da psiquiatria ou que exija algum tipo de apoio da psiquiatria já vai com esta ideia pré-formada de que... Pronto. Porque, de facto, nós vemos isto em consulta, não é? Que é a pessoa que, quando recebe um diagnóstico, talvez de uma doença mental grave, fica com muito receio, não é? E depois esta interpretação, que é muito comum, de confundir doença com fraqueza. Pois. E muitas vezes isto ser um entrave ou um bloqueio ao próprio tratamento. Não é? As pessoas evitarem a procura médica, a busca de ajuda, porque acham que aquilo que têm é fraqueza. Não é? Esta questão de que se é um problema mental deviam resolver isto sozinhas. Pois, porque é tal coisa, existe uma dificuldade muito grande em perceber que a mente também fica doente, não é? O cérebro também é um órgão. O cérebro é um órgão, fica doente. Que ok, nós temos doenças que são mesmo, quando digo orgânicas, não gosto desta expressão, mas pronto, que são estruturais, mas também temos doenças que estão associadas ao próprio funcionamento. E as que caem na psiquiatria são muito estas que estão associadas ao funcionamento cerebral, não é? O cérebro até pode não ter nenhuma lesão quando se faz uma análise, por isso é que também, isso é outro problema da psiquiatria, como não temos nenhuma análise. Exato. As pessoas pedem, assim, não é? Um ataque, uma ressonância, analisar serotonina, não é? Porque querem uma prova de que efetivamente tem alguma coisa. Exatamente. E como as doenças mentais afetam questões de comportamento, percepção do mundo, maneira como nós gerimos as emoções, que são coisas que parecem normais, não é? Que todo ser humano tem que ser assim e pronto. E é difícil até identificar quando a pessoa está doente. Isso é uma das coisas que eu noto e que eu acho que é uma das coisas que está associada ao facto das pessoas demorarem a procurar ajuda. Porque é como se começam a interpretar como se aqueles sintomas fizessem, ou seja, como se tivessem culpa daquilo de estar a sentir aquilo, de estar a se comportar daquela forma, né? E também a sociedade, a família, a sociedade à volta também incute muito esta culpa. Tipo, não estás a fazer isto, estás a ser preguiçoso, ou coisas do género. Porque, infelizmente, é difícil perceber e explicar o que é uma doença mental e como ela se expressa. Exatamente. E o que leva a outra questão que nos colocam tantas vezes, que é se existe cura,
né? O conceito da cura na doença mental, que vem muito deste conceito mais mecânico de se a máquina está avariada, vamos consertar e fica arranjada. Exato. Né? E o cérebro é um órgão muito particular, não é um coração, não é um rim. Pois é. Então, o que é que significa para ti a cura na doença mental? Falar de cura em doença mental é mesmo diferente de falar de cura no geral. Uhum, Para mim, a cura na doença mental é restaurar a funcionalidade da pessoa, uhum, garantir que ela tenha qualidade de vida, que ela possa estar e viver plenamente, independentemente de ter ou não uma doença. uhum. São muito mais nesta linha. Portanto, é uma adaptação Sim, à condição. isso. Mas de uma forma, o objetivo que a gente quer é que a pessoa seja funcional. Se nós olharmos para a própria definição de saúde mental, né, é muito isto: funcionar, contribuir Uhum, e ter qualidade de vida, uhum. podendo ou não ter doença mental. Exatamente. Tu estás a falar sobre isto e isto soma um pouco ao conceito de aceitação, não é? De aceitar a nossa condição, aquilo que realmente existe. E eu sei que a tua formação, que é bastante diversificada, passa por terapia focada na compaixão e por terapia de aceitação e compromisso. Pode explicar-nos aqui um bocadinho o que é que são estas abordagens? Pronto. Tanto uma como outra são abordagens que derivam das terapias cognitivo-comportamentais De terceira da geração. terceira geração, não é? E porquê é que eu escolhi primeiro, se Uhum. calhar? Porquê é que eu Sim. escolhi estas? Que eu fui vendo várias. Nós, durante o nosso internato, temos, por acaso, acesso a várias abordagens terapêuticas. E tanto a TCC clássica, que é a de cognitivo-comportamental clássica, ou as psicodinâmicas também mais clássicas, nenhuma das duas me fazia sentido isoladamente. Uhum. E o que eu percebi nesta terceira geração é que, de alguma forma, elas faziam um mix destas duas. E, além disso, são terapias que são muito baseadas no mindfulness. Uhum. E o mindfulness, para mim, é algo que faz muito sentido. Uhum. E, portanto, tanto a terapia de aceitação e compromisso como a terapia focada na compaixão tem como base o mindfulness. Não é e o mindfulness tem como base esta questão de estar presente, no aqui e agora. Uhum. E para mim isso faz muito sentido, porque nós não conseguimos fazer nada ou mudar absolutamente nada se nós não percebermos onde estamos neste momento, como estamos neste momento e para onde queremos ir. Uhum. E isso é algo que com o mindfulness nós conseguimos desenvolver e perceber, desenvolver esta clareza. Esta presença no Sim, aqui e no exato. agora, e esta vivência das coisas exatamente como elas são, Sim, incluindo o sofrimento. exatamente, incluindo o sofrimento. A compaixão foca mais na questão do reconhecimento, da compreensão, da aceitação do sofrimento humano, Uhum. enquanto que a ACT já não foca tanto A nisso. ACT A ACT é a aceitação e compromisso. Exato. Pronto, já não foca tanto nisso. Uhum. E eu geralmente, quando me pedem para explicar a ACT, eu gosto de usar mesmo o próprio acrónimo, Uhum. ACT, né? Porque é ACT, Uhum. mas tem que ser ACT ACT. mesmo, que é o A de aceitação da experiência, Uhum. das experiências internas, sejam elas boas, sejam elas más, entre aspas, que não, as experiências são o que são, não existe Exato. nem boa nem má. A conexão com o momento presente, que é o ser, e a conexão com aquilo que é importante e relevante para nós. Uhum. E o T, de take action, que está associado ao tomar ações que estejam comprometidas, alinhadas com os nossos valores. Uhum. E esse conjunto destes três, vamos dizer, componentes, ou três habilidades, vamos assim dizer, vão permitir que a gente tenha uma vida mais flexível e desenvolver aquilo que na arte fala-se muito, que é a flexibilidade psicológica, do fazer e do estar e do viver, independentemente dos desafios que possamos estar a ter no meio do processo, mas viver de acordo com aquilo que é importante para nós e em busca sempre daquilo que é importante para nós. Uhum. Este tomar a ação, empreender a ação, é engraçado a forma como isto é colocado, porque parece que de facto nós só podemos empreender a ação quando primeiro aceitamos a condição. Não é? Exato.
Exato. Portanto, a aceitação é o primeiro passo para efetivamente poder haver uma mudança. Sim. Sem aceitação, nós, se calhar, continuamos naquela resistência de isto é assim, mas eu gostava que fosse diferente. Exatamente. E é impossível se conectar sem antes aceitar aquilo que está presente. Primeiro temos que mesmo aceitar e depois é que podemos conectar com aquilo que nós queremos. Sim. E o que é que podemos fazer para conseguir isso e seguir isso. Há muito esta visão de que a aceitação é um ato passivo, não é? Esta confusão entre aceitação e resignação. Não é? Eu tenho que aceitar, tenho que me submeter a isto. E a aceitação é um conceito muito mais ativo, não é? De, ok, isto é o que é, agora com base nisto o que é que eu posso fazer? Exatamente. E é uma das coisas que me faz não gostar da palavra aceitação. Exato. Só que pronto, é como está. É como exatamente. está. Aceita-se, pronto, é como está. Mas é muito isto, porque parece uma coisa que é muito passiva, mas é uma coisa super ativa. Não é? Para aceitar, nós precisamos ter coragem de estar com aquilo que está presente. Exato. E isso nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Achas que é precisa mais compaixão na psiquiatria? Sim, acho que é preciso mais compaixão. Porque para mim da parte dos psiquiatras também. também. A compaixão é, se calhar, dos pilares fundamentais na prática clínica no geral e para os psiquiatras, ai Jesus, e para os psiquiatras em particular. Nós precisamos aprender a reconhecer o sofrimento do outro e termos essa empatia nesse sentido, ao mesmo tempo termos o desejo genuíno de ajudar, de aliviar o sofrimento do outro. É tal coisa, se nós partimos do princípio que quem nos procura está em sofrimento, ter uma habilidade que nos permita isso, nos permita ajudar nesse sentido e partindo desse ponto de desejo genuíno, porque existe compaixão que não é compaixão. Exato. É algo essencial. E, sinceramente, é uma das coisas que eu ativamente treino todos os dias, em todas as consultas que eu faço. Porque a compaixão não é só para o outro. A compaixão também tem a ver com como eu me relaciono comigo nos meus momentos de sofrimento. A questão da autocompaixão. Autocompaixão. E muitas vezes, como médicos, como psiquiatras, também precisamos disso. Muito, não é? Sim. E de facto a tua formação é muito diversificada e eu reparei que tu és certificada em saúde mental da população refugiada. E achei isto muito interessante e gostava de te colocar a seguinte questão. Quais são as perturbações mentais que podem surgir nestas populações e porquê? E o que é que te levou a esta formação? Ok. Se calhar começamos por o que é que me levou. Certo, podemos começar por aí. Ok. Sendo imigrante e tendo passado por um breakdown, vamos assim dizer, associado ao próprio processo de imigração, adaptação, identificação, em vários momentos questionei a minha própria identidade no meio disto tudo. Quem sou eu aqui? Que não tem nada a ver com quem sou eu no meu país de origem. Começam a surgir perguntas do quem tem que ser, não é? Muitas questões que acabam causando sofrimento emocional significativo. E por conta disso tive esta curiosidade, deixa-me perceber mais sobre isto. Como é que é isto da vivência emocional numa população que é diferente, né? No imigrante, no refugiado, e no refugiado ainda mais traumatizante, estamos a falar de pessoas que tiveram que migrar, na maior parte das vezes, sem querer o fazer, em situações muito complexas. A maior parte dos refugiados vêm ou de guerras ou de coisas assim. Portanto, ainda é muito mais difícil, ainda é muito mais complexo. E é uma população que eu comecei a pensar, olha, vou lá ver o que é. O meu lado curioso, o meu lado também mais compassivo, levou-me a estudar mais e a aprender. Comecei na altura, até com outra colega também de Gaia, começamos a fazer consultas de voluntariado mesmo, a pessoal refugiado. Foi uma experiência incrível, mesmo para
para perceber como a doença mental se expressa em diferentes culturas, aquilo que as pessoas valorizam nos sintomas, como a psicopatologia pode variar tanto de cultura para cultura. Portanto, tinha este lado também muito interessante da diferença, né? Que era muito bonito de aprender e de ver, mas também o lado de poder sentir que, ok, estou a ajudar alguém que realmente precisa e que se calhar é uma ajuda que eu gostava de ter recebido, foi algo que me impulsionou muito. Tendo em conta o próprio processo migratório no geral, nós temos várias etapas da migração, tanto o pré-migração, o durante migração e o pós-migração. E a doença mental pode aparecer em qualquer um desses pontos ou associada a qualquer um desses pontos, né? No caso específico dos refugiados, o período de migração mesmo costuma ser o mais traumático, que eles passam por muita coisa. Na altura, quando eu estive a fazer as consultas, ouvia histórias macabras mesmo, pessoal que vinha tipo da Palestina, assim, passavam da Líbia, era macabro mesmo. E isso mexeu muito comigo mesmo. E comecei a perceber, ok, faz todo sentido esta pessoa estar assim agora, depois de ter passado por isto tudo. E uma das coisas que costuma aparecer mais são questões relacionadas com stress pós-traumático, questões relacionadas com ansiedade, depressão. Temos muito luto patológico nesta população, porque são muitas perdas ao longo do caminho todo. Sim, porque a perda não é só a morte de alguém, não. É a perda, às vezes, da própria identidade. E nos migrantes, principalmente até mais nos refugiados do que nos imigrantes, arrisco-me a dizer isto, a perda da identidade, o luto é muito mais difícil. Muito mesmo. Porque é um corte, é como se fosse até uma perda traumática, né? Exato. No caso, agora no imigrante já se parte do princípio que queria sair do país, queria experimentar outras coisas, portanto já tem aqui uma motivação diferente. Também é difícil, independência de para que país é que a pessoa vai. Por exemplo, eu já tive imigrantes de países que não falam português, que eles, ao chegarem aqui em Portugal, sofreram imenso e até continuam a sofrer alguns. E desenvolveram quadros de ansiedade, quadros depressivos, porque não percebem a língua. Depois começam a existir muitas barreiras, mesmo até do cuidado, para a busca de cuidado, barreiras de todos os aspectos, mas a linguística, nestes casos, costuma ser a primeira. Pois nem todos os sítios têm tradutor. Por acaso, a instituição que eu costumo trabalhar, fazer o voluntariado, eles têm lá tradutores, mas é tal coisa, a consulta nunca é, a consulta é a três. É a três, é complexo, é complexo. Mas sim, por acaso é uma área que eu gosto muito, que enche muito o meu coração quando percebo que consigo ajudar de alguma forma. Uau! Odete, última questão. Apesar de eu estar a adorar esta conversa, se tu pudesses voltar atrás no tempo, o que é que seria importante para a tua criança de 6, 7 anos saber e que ela não sabia na altura? O que é que tu gostarias de lhe dizer? Não tenhas medo. Não tenhas medo. A vida é tua amiga. Por mais que seja difícil de vez em quando, ela é tua amiga. E as pessoas certas vão aparecer nos momentos certos. Esta questão de vai com medo, não é? Sim. Sim. Obrigado, Odete. Obrigado pela tua presença, pelo teu contributo para este podcast e obrigado a vocês por nos terem escutado. Este foi mais um episódio de Loucura Partilhada. Não te esqueças de nos acompanhar no Spotify, no YouTube. Faz like, partilha e ajuda-nos a manter este projeto vivo. Obrigado e até à próxima. Obrigada.